Sabe, irmãos, eu lembrei de algo que eu já passei na minha vida. Eu estava passando um período bem difícil. E a palavra diz: creia no Senhor e nos seus profetas e você vai prosperar. Creia no Senhor e nos seus profetas e você vai prosperar. Irmãos, os profetas desde a antiga aliança, eles são enviados, irmãos. A unção profética é enviada para nos tirar de cilada, para nos conduzir num bom caminho. A unção profética, ela se levanta para nos fazer viver a vontade de Deus para a nossa vida. E eu lembro, irmãos, que eu estava lá no maior dificuldade na nossa vida. E eu lembro que uma profeta, ela sempre cuida de mim, essa senhora. E ela veio falar comigo, ela falou: ô Gui, vai haver um homem que vai bater na sua porta. E aí a gente morava num condomínio. E ela falou assim: não, esse homem vai bater aqui nessa porta. E apontou para a porta de entrada do meu apartamento. Aí eu falei: mas vai bater aqui nessa porta? Ela: aqui nessa porta. Eu pensando, para bater aqui nessa porta, então essa profecia está um pouco complicada, porque tem um condomínio, porteiro. Oh, gente, olha só, quando a gente está no meio de dificuldade, a gente só vê impossibilidade. A gente está querendo ensinar Deus a trabalhar. E eu falei: vai chamar o porteiro que vai anunciar e a pessoa vai entrar. E amém, irmão. E ela dizia: esse homem vai vir para te tirar desse lugar de escassez e vai te dar o escape, vai te levantar e te colocar numa outra posição. E eu: amém. Crie 50%, irmão. E a Bíblia fala que se você tiver a fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer ao monte: ei, erga-te, sai da posição que você está e sai do meu caminho, lança-te no mar. Aleluia. E aí, irmão, eu com a minha fé 50%, eu estava lá, um belo dia, irmãos, alguém bate na minha porta. E esse homem bateu na minha porta porque existia um homem que era um militar de alta patente. Ele estava me procurando há um tempão para que eu pudesse, eu trabalhava com construção e reforma, para que eu pudesse fazer a casa dele, uma mansão dele. E eu passando, irmão, num aperto financeiro terrível, porque eu fiquei contando com coisas que eu podia agarrar. Eu contava com coisas que eu podia me agarrar. Até que um dia, eu lembro que meu pastor falava assim comigo, sempre: Gui, rapaz, abre a sua carteira de cliente. Mas eu trabalhava para o governo, irmãos. Eu falava para ele: pastor, eu não preciso. Eu ganho muito dinheiro e eu tenho pouco tempo para lidar, para gerir todos os meus negócios com o governo. E ele falou: mas é bom que se vier algum problema, você vai ter um escape, você vai ter uma carteira de cliente particular, que você não vai depender de um só cliente. Irmão, quando veio isso, foi que eu entrei nesse problema, que eu não ouvi meu pastor. E aí um belo dia eu me encontrei desse jeito, sem ter saído, olhando para um lado, para o outro, não tinha saída para lado nenhum. E aí esse homem, segundo a profeta havia dito, bateu na minha porta. E aí eu pensei: alguém está tocando aqui em casa. Irmãos, eu estava praticamente entrando em depressão. E aí eu lembro de Elias, quando Jezabel vai lá e fala que vai matá-lo. Elias se esconde lá no ribeiro de Querite. E aí ele vai para dentro de uma caverna e Deus vai lá resgatar ele, manda o anjo. Irmãos, Deus não quer você dentro de caverna, vivendo opressão. Deus manda o anjo e ele fala: ei, vem pegar o sol, come isso aqui. Os corvos alimentavam o homem de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar condição para tirar você dessa situação. E aquele homem bateu na minha porta. Eu falei: meu Deus, quem está tocando aqui em casa? E eu lembro, um senhor bem alto. Aí eu abri a porta e falei: e é o vizinho. Eu via ele passando no condomínio. Aí eu falei: ô vizinho, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Ele falou: não, você é o Guilherme, não é? Eu falei: sou eu sim. Ele: é você que trabalha com construção e reforma? Eu falei: sou. Ele: então, o meu genro, era genro ou é filho? Genro, é. O meu genro está te procurando há um tempão, porque ele tem uma casa, uma mansão para ser construída e depende de você para ir lá construir. Irmãos, a bênção só estava esperando eu abrir a porta. Amém, irmãos? Aquele homem, eu condicionando Deus, o sogro do homem que poderia me tirar daquela situação, morava no meu condomínio. Por isso que a profeta falou: o homem vai bater aqui nessa porta. Então, quando a unção profética vem, ela diz: ei,
vai bater na tua porta. Ei, não ouça a voz do diabo. Ei, não ouça a afronta. Meu irmão, vai bater na sua porta. Vai bater na sua porta. Ei, provisão batendo na sua porta. Escape batendo na sua porta. Aleluia. Ei, haha. Deus é bom. Sabe, irmãos? E eu lembro, Elias, depois que sai dessa situação, eu lembro que ele conversa com Obadias e ele fala: ô Obadias, vai lá e fala com Acabe. Fala com ele que eu estou indo em direção dele. E Obadias fala: rapaz, você está querendo me arrumar um problema. Porque eu estava lá escondendo os profetas. Eu coloquei os profetas dentro do buraco. Eu dava pão e água para eles, para alimentá-los. Ele pensando: vão me matar. Se eu for lá falar com o rei, eles vão me matar. Irmãos, ouça bem. Não deixe ninguém que não está com a visão daquilo que Deus colocou no seu coração te impedir de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não deixe, irmão. A gente falou aqui, está falando... Eu toda hora falo assim: vamos falar sobre alguma coisa. Ele está falando fé. E aí a Manu, falei: Manu, vai pregar. A Manu falou: ó, eu vim pregar, eu ia falar sobre um monte de coisa, só que eu vou falar sobre fé. Porque a Vânia veio pregar e ela também ia falar sobre oração, não sei o que, falou sobre fé. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Irmão, eu nem me incomodo que o povo hoje não veio tanta gente assim. Eu nem quero saber disso, irmão. Porque eu sei que o meu quinhão eu saio com ele carregando hoje. A minha parte eu vou sair daqui com ela. Amém, irmão? Porque não é a igreja quando está lotada que vai fazer o mover de Deus acontecer na minha vida, não, que vai fazer o agir de Deus sair do lugar onde Ele está com a bênção para vir alcançar a minha vida, para que eu possa desfrutar, viver sonhos. E Deus tem falado: é tempo de viver sonhos. Ei, o diabo está tentando fazer com que a gente olhe para as incertezas, que a gente viva no se Deus quiser. Irmão, quando Paulo falou se Deus quiser, era a respeito de ele encontrar o povo ou não. E ele falou: se for da vontade de Deus de eu ir lá, amém. Se Deus quiser, eu vou encontrar com vocês. Mas se não quiser, eu estou dentro da vontade. E as pessoas pegaram isso e falaram: ai, se Deus quiser. E aí alguém fala, um profeta, alguém ungido, vem e fala com você: ei, é tempo de você viver tal coisa. E você diz: se Deus quiser. Deus já está falando com você, meu irmão. Ei, Deus quer. A Bíblia fala que de Deus, o que vem? Boa dádiva, dom perfeito. Ei, vem lá de cima. O que vem lá de cima? Boa dádiva, dom perfeito. Tudo isso que alcança a nossa vida é boa dádiva, é o dom perfeito. Com Deus não tem nada meia boca. Com Deus não tem nada mais ou menos. Com Deus é boa dádiva, dom perfeito. Vem lá do alto, desce de Deus, descendo do Pai das luzes. Irmão, repete comigo: sobre a minha vida é boa dádiva, é dom perfeito. Amém, irmão? Porque é o que Deus tem para dar para você. É boa dádiva, é dom perfeito. Aleluia! E eu não aceito nada além disso. Nada além disso. Haha! O diabo, irmão, ele pode querer fazer barulho que for. Eu creio em uma coisa: que o nome de Jesus é sobre todo nome. No céu, na terra, debaixo da terra. Não existe nome que possa se nomear. Não existe reino, não existe governo, não existe autoridade, não existe patrão, não existe vizinho, não existe nome acima do nome de Jesus. Aleluia! Rejeitamos agora toda ação maligna. Anulamos todo o seu plano, diabo. Acabou toda pressão, toda angústia, toda ansiedade. Sai agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está fazendo com que as pessoas percam o sono, eu dou uma ordem, saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus foi exaltado. Ele foi exaltado às alturas e recebeu um nome. O nome
acima de todo nome. E a Bíblia diz que Ele deu esse nome à igreja. Ele deu esse nome para mim e para você. Existe um nome, irmão. Por isso que eu comecei falando. Não existe doença. Você vai falar, seu nome é sobre escassez, doença, seja lá o que for, irmão. Existe um nome que é por você. Existe um nome que para ter o peso que tem, para ter a autoridade que tem. E a Bíblia fala que não existe outro nome no céu que tenha o que o nome de Jesus tem. Não existe um nome notório igual é o nome de Jesus. Um nome que é sobre todo nome. Poder, domínio, governo estão no seu nome. Está tudo na sua mão. Errei. No Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 24. Vou abrir lá. Salmo 24, abre aí para mim. O diabo achava olha isso. Existiu alguém que a Bíblia fala que desde a eternidade foi sacrificado por mim e por você. Existiu alguém que já existia. E aí o profeta recebe uma revelação. E ele viu alguém que foi humilhado, alguém que sofreu, alguém que foi maltratado, alguém que se fez pobre, alguém que foi transpassado por uma lança, alguém que sangrou até a última gota de sangue. Porém, ele viu alguém que, depois de passar tudo isso, chegou no céu. E aí, fala assim, versículo 7, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém lá de dentro, desavisado, irmão, porque estava alguém na porta falando, ei porta, se levanta, ei porta, se levanta, porque o rei vai entrar. E aí alguém lá de dentro falava, quem é este Rei da Glória? E aí a pessoa responde, Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Só que não termina aí. Não termina aí. Porque existia uma caminhada para chegar lá de dentro. Eu creio que Deus deve ter falado assim, ó, pode abrir que é Ele mesmo. E eu lembro de Jesus, eu fico imaginando Jesus, os portões celestiais se abrindo, e Ele andando e falando, eu hoje sou o Rei, eu sou o Rei. E aí, eu estou andando, e atrás de mim vem a Rainha Tânia, atrás de mim vem o Rei Vitor, atrás de mim vem a Rainha Duda, atrás de mim vem a Rainha Amanda. E aí, Ele se senta no trono, à destra de Deus, um trono de governo, de domínio. E a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que se para Ele foi dado todo poder, domínio, governo e autoridade, e aí Ele fala que deu isso à igreja. Irmãos, como pode uma pessoa que recebeu governo, poder, domínio, autoridade, onde espíritos malignos têm que se sujeitar? Amém, irmãos? E às vezes a gente está olhando para uma besteira que está à nossa frente, uma impossibilidade que está à nossa frente, e a gente está desconsiderando governo, domínio,
poder que foi dado a nós. Mas eu estou aqui hoje para dizer que é tempo de você tomar de volta. O quê? Governo e domínio. Canta, mano. Canta. Seu nome é sobre todos. Canta a música, vai. Governos e poderes, seu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Efésios 4, versículo 9. Vou ler a partir do 8. Efésios 4, 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ter uma consciência do que é você ser a estatura de Cristo. Você andar no nível de Cristo. É você não se abater com aquilo que se levanta. É você não olhar para aquilo que está querendo fazer barulho ao seu redor. Irmãos, quando você diz à montanha, erga-te, você diz movimento. Movimento. O poder de Deus, ele age em movimento. A mulher do fluxo de sangue, ela se movimentou e eu vou tocar, e tocou o movimento. Pegou aquilo que era dela. O centurião, Mateus 8,5, ele vai até Jesus e faz um movimento de ir. Eu nunca vi Deus agindo com gente que fica parada no mesmo lugar. Eu nunca vi Deus agindo com gente que fica deitada na cama o dia inteiro, sentado no sofá, achando que Deus vai tirar ele de lá. Irmão, Deus já fez aquilo que era necessário. É necessário um movimento. Existe uma mudança do lugar onde você está para você viver aquilo que é o lugar que você deveria estar. E a mudança é no comportamento, no posicionamento. A estatura de Cristo é: tem vento, tem tudo. O barco pode afundar. Se o barco pode afundar, eu vou sobre as águas. Tem um demônio que ninguém tira. Eu não preciso nem ir lá falar para o diabo para ele sair, porque ele sabe que quando você chega, ele vai ter que dizer: vou ter que sair. E aquele homem evangelizou toda a Decápole, o Gadareno. Existe um lugar de escravidão, onde as pessoas querem matar as outras. Naquele lugar, Jesus faz o quê? Deixa todo mundo falar. E a Bíblia diz que Jesus, abaixado, desenhava no chão. E aí chegou a hora de Jesus falar. Jesus falou: todo mundo está calado? Está todo mundo ouvindo a minha voz? Então está na hora de eu falar. O diabo, ele pode fazer o barulho que for, irmão. Existe algo que você tem que falar. Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Não tinha mais ninguém. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que existe um sangue que foi derramado. Existe algo que foi dado por mim e por você. Mas ele quer tentar nos enganar, nos fazer ficar calados. Irmão, a Bíblia fala em 2 Coríntios 4,3: eu criei, por isso eu. É um movimento, uma atitude.
Eu criei, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Aleluia. A Bíblia não fala que o justo vai viver calado. Abacuque 2,4. Aquele povo estava vacilando muito. E aí Deus fala, vocês estão orgulhosos. A sua alma está orgulhosa, não está reta nele. O profeta vem e fala, você está andando no caminho errado. Sai disso aí. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu sei que ele olhou e viu que existiria um tempo onde a fé seria aquilo que movimentaria a vida do justo. Mas também eles poderiam viver aquilo lá. A minha alma não está no lugar errado. A sua alma não está no lugar errado, porque a sua alma já disse que Jesus é Senhor. O seu psique, o seu raciocínio já entendeu que Jesus é Senhor. Irmão, o maior milagre que poderia existir é esse: você ser salvo. Está na hora de a gente viver agora e desfrutar do sobrenatural. Parar com esse negócio de ficar olhando para a circunstância ruim. Porque você é justo. O justo vive pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza, convicção. Fé é o quê? Certeza. Ah, mas não, irmão, não tem A. Comigo não tem A. Deus falou comigo. Eu tenho certeza. O diabo vem falar, não é assim. Vai acontecer não sei o quê. Você fala, opa, agora sim que eu sei que vai acontecer. Porque se você está tão preocupado em levantar A ou B para falar contra mim, é porque está muito perto. Certeza. Não deixe o diabo tirar você da estatura, da plenitude de Cristo. Não deixe ele tirar você da certeza. Existe uma certeza que é para você andar, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Eu declaro pessoas poderosas andando e fazendo milagre nesse lugar. Em nome de Jesus. É tempo de maturidade espiritual. É tempo de maturidade espiritual. Você não vai mais ficar olhando. Ah, tá resfriado. Ah, é tão normal. Tá resfriado. Não. Bota a mão e fala, sai resfriado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, autoridade. Ei, Ramacheca Darabastore, nenenenei. Ramamacotorobache, nenenenenei, bababababassore. Ei, receba, cheia. Cheia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheia em nome de Jesus. Aramassore, vivendo sobrenatural. Ei, toda influência saindo dela agora, em nome de Jesus. Toda influência maligna. Tudo que foi plantado, eu dou uma ordem. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andando segundo a consciência de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramachoca, Darabastore. Em nome de Jesus, sabedoria espiritual. Eu rejeito agora. Eu ordeno toda porta se abrindo. Toda porta se abrindo. Toda porta se abrindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, sabedoria para gente. Sabedoria para prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramacheca, Darabastore, nenenenei. Darabastore, nenenenei, babababastore. Ei, nenenei, bababastore. Um som de prosperidade. Um som de prosperidade. Um som de prosperidade. Eu te amo para isso. Ei, os teus sonhos não foram paralisados. Ramacheca, Darabastore. Eu criei, por isso falei. Ei, eu vejo como uma nuvem que pairou sobre a sua cabeça e o diabo te fez ficar paralisado dentro de pensamentos. Eu vejo você muito tempo parado pensando em impossibilidades. Eu rejeito agora. Em nome de Jesus, dou uma ordem. Saia dele agora, em nome de Jesus. Todo pensamento contrário à palavra. Todo pensamento contrário àquilo que Jesus já conquistou para ele. Eu dou uma ordem. Sai, em nome de Jesus. Toda opressão sobre a vida dele, sobre a família dele. Eu dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diabo, cale a sua boca. Cale a sua boca. Eles não são seus. Eles não são seus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles não são seus. Eu dou uma ordem. Se cale agora.
todo o plano do inferno sendo desfeito agora. Eu chamo a prosperidade sobre eles. Prosperidade. Portas se abrindo. Portas se abrindo. Ramachecandarabassori, sendo cheio de sabedoria. Sabedoria chegando sobre você. Você disse, Pai, me ajuda, porque eu não estou sabendo o que fazer. Eu declaro sobre a sua vida a sabedoria. Você pediu a pessoa certa. A Bíblia fala em Tiago, peça a sabedoria que Ele dá, e Ele não lança em rosto. Sabedoria chegando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Ramachelele. Aleluia. Aleluia. Ramacandarabassori. Quero ler um pouquinho para vocês aqui. Você pode sentar. Aleluia. 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 Eu declaro em nome de Jesus. Toda arranco elas agora, em nome de Jesus. Diabo, toda a tua influência saindo da vida de cada família aqui, saindo da vida de cada pessoa que você tocou. Eu declaro famílias unidas, famílias se amando. Eu declaro famílias fortes. Eu declaro famílias sendo referência em nome de Jesus. Você não vai separar as famílias, diabo. Você pode ter levantado, seja lá o que for. Eu dou uma ordem agora, desfaça seus planos em nome de Jesus e sai da vida deles em nome de Jesus. Toda doença saindo agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Existe um tempo de restauração. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:21 que nós somos justos. Eu falei sobre o justo viverá pela sua fé. Você é justo, irmão. Diga, eu sou justo. Eu tenho o direito de viver pela fé. E quem vive pela fé vive o extraordinário. Quem vive pela fé alcança coisas extraordinárias, irmãos. Eu nem quero ficar contando testemunhos da minha vida aqui. Eu quero que você se levante do seu lugar e venha aqui, pastor, hoje aconteceu mais uma coisa. Pastor, hoje aconteceu mais uma conquista. Pastor, hoje uma pessoa apareceu me querendo fazer negócio comigo. Oportunidades surgindo. Eu chamo a existência. Oportunidades surgindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, eu falei num culto que passou. A gente está uma ideia de mudar a história da nossa vida. Uma ideia, irmãos, muda a história da nossa vida. Um aperto de mão pode mudar a história da nossa vida. Porque Deus, Ele marca encontros. Deus, Ele é um Deus que marca encontros. Às vezes você está pensando que as coisas não estão se movimentando. A Bíblia fala que o natural foi feito do sobrenatural. Então, as coisas no mundo sobrenatural agem primeiro. Elas se manifestam, vão se movendo naquilo que você ainda não vê, para que o natural possa acontecer de forma a te privilegiar, irmão. Você é filho de Deus, você é chamado para viver numa posição de privilegiado. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não estou vivendo. O que você tem feito até agora? Vamos trocar essa chave, vamos virar isso aí. Se deu errado, muda. Porque eu nunca vi pessoas viverem as mesmas coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas. Deus está falando, creia, vai na palavra, se firme na palavra. Se levantou uma doença, a gente vai no comprimido. Irmão, você só vai desfrutar de um tempo de cura se Deus for a sua primeira opção. Tudo bem, se você é uma pessoa que recebeu a oração não alcançou fé, aí você pode ir lá e dar o comprimido. Mas comece a treinar aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para curar, mudar histórias. Você foi chamado para revolucionar a vida das pessoas. E eu nunca vi alguém revolucionar a vida das pessoas doente numa cama. Todos os grandes homens de Deus saíram de lá. Estavam lá, saíram de lá. Estavam para morrer. Uma palavra encontrou o coração deles. Fé foi gerada. Eu não sei, Tânia falou sobre o semeador. O caminho do semeador. Semeia na rocha, semeia no espinho, semeia no solo fértil. Coloque o seu coração bem adubado. Deixe o seu coração
livre de impureza. Trabalhe aquilo que você está colocando para dentro, para que o solo esteja fértil, até que uma palavra encontre a sua vida. E aí essa palavra pode fazer a sua vida mudar de tal forma, irmão, que você vai ver, você mudar da água para o vinho. Eu contei na última vez que eu preguei aqui, que eu estava mesmo vendendo almoço para comprar janta. E eu trabalhando, irmão, fui chamado para ir numa escola fazer um serviço. Quem estava aqui que ouviu o meu testemunho? Eu estava numa escola trabalhando. E aí aquilo ali eu tive uma ideia. Aquela ideia mudou a história da nossa vida. Uma ideia, irmãos. A ideia certa, no lugar certo, na hora certa. Eu estava na escola, tive uma ideia. O secretário de Educação do Rio de Janeiro estava na mesma escola que eu estava. E ele olhou a minha ideia e falou: quem fez isso aqui? Isso aqui resolveu o meu problema. E eu não sabia nem quem era aquele homem, gente. A diretora veio falar comigo: esse aqui é o fulano. E eu: tudo bem, muito prazer. Fulano, tudo bem? Muito prazer, estou aqui trabalhando aqui, fica à vontade. Aquele homem pegou o telefone, mandou para todas as escolas que ele era o coordenador. Todas as escolas. Falou assim: chama esse menino aqui, esse filho de outra coisa, de outra religião. Amém, irmão? Amém. Homossexual de outra religião ainda. Ele foi usado para me abençoar. Amém, irmão? Tiago falou comigo: às vezes a gente está querendo que a mula fale com a gente, que o jumento fale com a gente, e a gente está sendo jumento. Que o jumento, ele fala com a gente quando a gente está sendo jumento, irmão. Amém? Deus não fala com o jumento. Deus falou através do jumento, mas ele não falou com o jumento. Ele falou com quem? Com Balaão. Não falou com o jumento. E aí você está sendo jumento, querendo ouvir Deus. Deus fala com filhos. E eu cheguei naquele lugar. Eu tinha certeza que Deus estava prestes a mudar a minha história. Eu lembro, irmão. Não era, irmão? Eu ia todo animado. Eu não tinha dinheiro nem para botar combustível no carro, irmão. Eu ia lá trabalhar. E a diretora falou: você só pode receber quando terminar, porque no governo é assim, você faz, depois que você recebe. Tem noção, irmão? O amigo estava liso. Seu pastor estava liso. Não tinha um papelzinho, uma notinha. E eu indo trabalhar. E uma ligação, uma mensagem daquele homem, fez com que eu fosse obrigado a abrir uma empresa, que eu ganhava tanto dinheiro, irmão, porque eu sendo microempreendedor não podia receber aquele montante de dinheiro. Uma ideia, no lugar certo, na hora certa. Amém, irmãos? Deus amado, a Bíblia fala que nós somos justos. E aí diz assim, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5, versículo 15. Abre aqui, o pessoal lê. Romanos 5, 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, às vezes a gente fica falando assim: Senhor, eu sei que eu erro, eu sei que não sei o quê. Deus não está interessado nisso do teu eu sei. Porque Deus não está aqui para ficar te julgando, para dizer você erra, você é vacilão ou não. Não, Ele está aqui para te ajudar a vencer. Porque Ele olha para mim e para você, vê a gente já como vencedor. Porque a Bíblia está dizendo aqui que nós reinaremos em vida. Eu nunca vi um rei reinar passando perrengue. Nesse governo atual não tem mais.
Antigamente tinha guerra, tinha isso e aquilo. E você vê que os reis de Israel, que se mantiveram fiéis à palavra, irmãos, poucas pessoas venciam muitas. Manu falou sobre Juízes 6 aqui, Gideão. Gideão, um homem, levantou, se eu não me engano, 30 mil homens foram com ele. Deus falou, não, manda os frouxos voltar. Os frouxos não podem ir, porque, irmão, andar com frouxo é a pior coisa que tem. Manda o frouxo sair de perto de você. Deus fala assim, ei você fulano, tem uma bênção para a tua vida. Aí o frouxo fica, mas será que é assim essa bênção? Rapaz, eu acho que essa bênção, quem anda perto de mim não vem incredulidade não, irmão. Se falar, eu vou falar, não, irmão, Deus é maior na tua vida. Sai fora, frouxo, vai para longe de mim. Eu tenho que lidar com o frouxo, que eu sou pastor da igreja. Mas você não tem que lidar, irmão. O frouxo, Deus está falando que vai te abençoar. Aí o outro falou, mas você, cala essa boca, irmão, que mais o quê? Deus falou, eu estou com o que Deus falou, não quero saber do mais, não. Se você quer saber do mais, tu leva o teu mais para lá. Para mim, eu estou com a bênção, não estou com mais. Amém? O mais é a desculpa do incrédulo. Fé contra a esperança. Esperança diz, se Deus quiser, talvez. Se for da vontade de Deus, isso é esperança. A esperança abre margem para a impossibilidade. A fé diz, é meu. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não. Irmão, está crendo para quê? Eu não estou vendo ninguém dançando aqui. Eu preguei na outra, Miriam dançou antes, dançou depois. Deus falou, ei, é tempo de você viver a vitória. Existe uma terra para você. E Miriam começou a dançar, está entendendo? Está começando, aleluia. Ei, quem tem promessa do Senhor aqui? Quem tem promessa? Ei, irmão, começa a dançar. Fala, ei, diabo, o mais é teu, eu fico com a palavra. O mais é teu, eu fico com a palavra. Eu tenho direito ao que Jesus conquistou para mim. Aleluia. Miriam pegou o pandeirinho dela e começou a dançar. Amém, irmão? Entenda bem. Deus, Ele quer te tirar desse lugar de incredulidade para você viver o sobrenatural. Porque não existe essa coisa. André Valadão foi falar uma coisa. André Valadão não. O Freire, Marcos Freire. Marcos Freire foi falar uma coisa na internet. Aí vem a Ana Paula Valadão. Não, isso é uma besteira que esse homem está falando. Ele falou que o Filho de Deus não tem o semblante de pobreza. O Filho de Deus tem semblante de alegria. Amém, irmão? Ele não falou que o pobre não é filho de Deus. Amém, irmão? Ele falou que o Filho de Deus, independente da circunstância que ele possa estar vivendo, ele é alegre, ele é feliz. Porque a Bíblia fala, eu sei em quem eu tenho crido. Um homem lá atrás, Jó falou, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que haverá um dia que Ele vai me tirar desse lugar. Aleluia, irmão. Por isso que eu estou falando, lembra de Gideão. Deus falou, te chamei para fazer algo extraordinário. Deus, Ele tira uma pessoa para fazer algo extraordinário. Irmão, você acha que o diabo não vai levantar um montão de volta para poder tirar ele dessa situação, não? Claro que vai, irmão. Se você for um extraordinário de Deus, você tem a capacidade de promover um irmão. Se você tem o extraordinário de Deus, você pode olhar para alguém passando por algum tipo de dificuldade e você fala, vem cá que eu vou te tirar dessa situação. Você pode ser a boca de Deus, resposta de Deus, provisão de Deus para alguém. E vocês acham que o diabo quer isso? Ele quer que as pessoas se matem. Por isso que Deus falou, eu vou te usar para livrar Israel dos midianitas. Pegou Gideão e ele vai com um montão de homens. Chega lá e ele fala, fala para os frouxos, estão com medo? Manda voltar. Aí Gideão fala, quem está com medo? Volta um montão. Eu acho que fica poucos milhares de homens. Aí Deus fala, tem mais uma peneira. Porque, irmãos, o justo, a Bíblia fala que aquele que crê em Deus, bota 1000 para correr. 2, bota 10 mil. Que exponencial é esse? Isso é tudo, irmão, é uma coisa de doido. Se um bota 1000, como é que 2 bota 10 mil? Porque o homem que anda em fé tem que andar com o homem que anda em fé.
A multiplicação de Deus é totalmente maluca. Que Ele multiplica várias e várias vezes mais. Juntou com um, multiplica várias e várias vezes mais. Por isso que a gente anda dentro da igreja. Porque aqui a gente aprende sobre fé e começa a multiplicar. Aí o diabo levantou 1000. Aí você juntou com a Tânia. Pronto. Já acabou com o plano dele. Pronto. Já botou 10.000 para correr. Aí se ele levantar mais 9.000 já não dá. Porque você já botou ele para correr com a unção que está na vida dela. Aí junta mais um. Irmão, eu não sei nem fazer essa conta. E aí, aquele homem ouve mais uma vez Deus falando com ele. Eu te chamei para fazer algo extraordinário. Quando você é chamado para fazer algo extraordinário, para viver algo extraordinário, irmão, seja lá o que for extraordinário para mim e para a sua vida. Deus, Ele tem um condicional. É você olhar para Ele. Às vezes a gente está olhando para o tamanho do problema. Amém, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver quem é bem grande aqui. É só o Alan. Quer ver? Irmão, chega aqui, Alan. Pode ficar com o violão. Vou tirar do violão aqui. O cabo é grande, vai. Pode ir. Vai. Desce aí, desce aí. Vamos dizer que o Alan é um problema que o diabo quis levantar. Irmão, se eu estou olhando com a minha visão natural, eu só consigo olhar para onde eu estou. Porque o diabo, ele levantou uma barreira. A minha visão natural, ela é limitada. É ou não é? Vocês estão me vendo? Por parte, não é? A mãozinha aqui, ó. Mas aí eu começo a olhar para o problema. Ele é tão grande que ele gera o ponto de... Ele gera uma vontade de eu desistir. Aí o que eu faço? Eu sento e falo, meu Deus, agora estou ferrado. Agora não consigo mais nada. Pronto. Acabou com a minha vida. E aí eu olho só o gigante na minha frente. Aí eu sou ungido. E eu começo a olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você olha de cima, irmão. Ele se tornou só mais um agora. Porque eu estou olhando com o olhar de Deus. O diabo, ele levanta coisas. Ele levanta a montanha na nossa frente para fazer a gente ficar olhando para a montanha e ficar, meu Deus, agora eu estou ferrado, agora eu não faço mais nada. Ferrado é palavrão em Portugal? Graças a Deus. Então, agora eu não consigo fazer mais nada, minha vida não vai sair daqui. E aí, Jesus fala o quê? Marcos 11, 23. Diga ao monte. Dá uma ordem para mudar a geografia do seu problema. Sai da minha frente. Dizer ao monte é dizer, sai da minha frente. Vai sair da minha frente, vai para dentro do mar. Pode voltar, Alan. Aleluia. E aí Deus chama o Gideão e fala assim, ó, vai beber água. Eu só quero um homem atento com você. E aí Gideão abaixa, bebe água. As pessoas que estão com ele, os cheios de fé, eles são vigilantes. Quem é cheio de fé, irmão, não fica olhando em volta, não fica olhando para a água absorvido. Igual só vê lume. Igual um retardado. A coisa se levanta e fica, se levantou. Não, irmão. A vida de fé é, eu estou aqui, pronto para livrar Israel daquilo que está aprisionando Israel. Gideão malhando trigo dentro de um lugar de pisar uvas, um lagar, um lugar fechado, onde não circula vento para não cair poeira dentro do vinho. Gideão pegou o arroz, malhando trigo. O trigo, irmão, ele é para ser malhado num lugar aberto, porque eles balançam para cima, as palhas voam. Imagina o trabalho que aquele homem estava tendo, só porque os midianitas vinham e pisavam tudo, roubavam tudo, pegavam animais, acabavam com eles. E aí Deus chama esse homem para falar, não, acabou essa brincadeira. Porque um homem colocou seu coração em Deus. Um homem olhou para Deus e falou assim, Senhor, existe um histórico de coisas extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas que foram vividas lá atrás. E agora nós, o teu povo, estamos vivendo isso aqui. Onde estão as maravilhas que o Senhor fez lá atrás? Deus ouve, irmão. Fala, opa, ele se atentou para mim, eu me atento para ele também. E aí Deus coloca Gideão nessa empreitada. E aí os homens vão, começam a beber água. Aí uns bebem assim, né? Só vê lume, os idiotas. O incrédulo, água. Aí o diabo leva esse rápido. Porque qualquer coisa que o diabo dá, ele vai naquilo que o diabo está dando.
Mas os homens que foram levantados para derrotar os midianitas, eles estavam atentos. Opa, se tiver alguma coisa em volta, eu estou atento. Esses foram que foram para a batalha. Só que às vezes a gente fica olhando. Irmãos, Gideão foi com esses homens para a batalha. Quantas espadas eles levantaram? Nenhuma espada, irmão. Eles pegaram uma trombeta, acenderam uma tocha, porque Deus não quer que você lute, Ele quer que você se posicione. Deus não quer que você ande em incredulidade, Ele quer que você tome posse daquilo que é seu. Aqueles homens acendem uma tocha e tocam uma trombeta. Os dois exércitos, eram os midianitas e os amalequitas, se eu não me engano. Os dois exércitos começam um a matar o outro. É o inimigo, fum, tchum, tchum. E eles lá, ó, só vigiando. Porque Deus chamou eu e você para só vigiar, irmão, desfrutar. A Bíblia fala que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Guarda e os cumpre. Guardar e cumprir é você pegar aquilo que Deus falou para você e você se manter nessa posição, irmão. Existe uma posição para mim e para você. Existe uma posição onde nós precisamos estar firmes para que a bênção nos encontre no endereço. Tem gente que... O Luiz trabalha no CTT. Vamos dizer que eu preciso de que chegue uma carta, eu mando a minha carta lá para o estádio do Tondela. Vai chegar em mim? Não vai, por quê? Porque Deus sabe que o meu endereço é ali. O CTT sabe que o meu endereço é ali. O seu endereço é na fé, não na incredulidade. Por isso que Deus mandou os homens desatentos saírem de perto de Gideão. Irmão, tem às vezes o que está andando em incredulidade e tem o incrédulo. Geralmente dentro de casa, quando a gente está numa família, um ou outro começa a andar em incredulidade, não é? Está meio passando por uma certa dificuldade e fala uma besteira. É ou não é? Aí nessa besteira pode trazer dano para a família inteira. Numa besteira que é dita. O que você vai fazer? Tem incrédulo que não dá para você mandar embora, né? Se o incrédulo for a mulher, for o marido, for a filha, for o filho, você não pode mandar embora. Vai-te embora, incrédulo, sai de perto de mim. Não, você não pode. Você tem que aturar o incrédulo. Mas o que você vai fazer? Ei, é isso que Deus tem para a sua vida? Dá-lhe um sacolejado nele assim, acorda para Jesus, irmão. Fica com a palavra. Começa a lembrar das promessas que você tem. Amém, irmão? Eu lembro, eu estava falando com o Anderson outro dia. Eu estava lá no Brasil. Eu tinha um bom carro, irmão. E aí eu andava naquele carro, uma vez fui lá na oficina com o Anderson. O Anderson tinha uma oficina na Barra. E ele falou, Gui, me ajuda a levar esse carro lá, porque eu preciso fazer o motor desse carro. E a oficina que fazia a retífica era lá onde a gente morava, em Campo Grande. Aí ele falou, vai andando com esse carro, que aí eu vou com o meu, que eu preciso ver, você acelera ali para eu ver se o carro, se ele está muito ruim e tal, o que eu vou precisar fazer. Eu falei, tá bem. Aí ele falou, quando a gente chegar na estrada ali, que tem uma reta, você pisa, acelera, para eu ver qual sintoma que o carro vai dar. Eu, tá bem. Era um Audi A4. Aí eu falei assim, rapaz, vou obedecer o que o Anderson falou, né? Ele é mecânico, quer que eu pise. Irmão, eu pisei. Eu lembro que eu pisei, o carro chegou a uma alta velocidade tão rápido que eu tirei o pé com medo. Porque os carros do Brasil não correm igual os carros daqui não, irmão. Amém? É ou não é? E aí eu pisei, eu falei, rapaz, passei a mão no painel assim, eu falei, eu quero um negócio desse. Qual meu carro é hoje? Aí irmão, não tinha nem me ligado nisso. Eu não tinha olhado para... Às vezes a gente está vivendo a promessa, a gente viveu a promessa, e a gente está tão acostumado a ser abençoado que a gente nem lembra. Irmão, pelo amor de Deus, as pessoas, quando a gente está crendo na palavra, eu vou falar de mim porque eu estou vivendo. E aqui, tem gente aqui que já viu. Eu já fui em restaurante, tá aqui o Marco ficava assim, fogo, o pastor é mesmo abençoado. A gente já foi em restaurante, todo mundo sabe que quando eu vou lá no hamburguinho, o que eu mais gosto? A batata, não é? E quantas vezes a gente já foi, eu ganhei 2, 3 batatas. Eu chego lá, o cara fala, mandei a batata. Eu falo assim, ó. Aí às vezes a batata vem fria. Eu falo, ó, essa batata tá fria. Ele traz outra batata. Aí daqui a pouco eu ganho outra batata. Aí eu não sei quem tá do lado já me dá outra batata. Aí o Marco ficou assim, fogo, o pastor é mesmo abençoado, cara. A ponto de eu ter que trazer o hambúrguer, porque eu comi tanta batata que eu não aguentava mais comer o hambúrguer.
E aí eu estava vivendo, outro dia a gente estava conversando, eu e Anderson, falei, Anderson, eu andei naquele carro que você me deu para andar, e hoje eu ando no mesmo carro. Só porque eu mantive o foco no Senhor, irmão. Faça a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que você esteja bem. Por isso que você não pode deixar, mesmo que o incrédulo esteja dentro da sua casa, ele falar besteira. Não deixa ele te atrapalhar, irmão. Fala assim para ele, ó. Se ele disser alguma incredulidade, você pega nele e fala assim, ó. Eu anulo essa palavra. Repete comigo, eu anulo essa palavra. Manda ele anular. Anula essa palavra agora, que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez para nós. Você não vai construir muro na frente da bênção. Porque a Bíblia fala que a bênção vai nos seguir. E ela nos alcança onde nós estamos. Se ela nos alcança, irmão, a incredulidade, ela cria barreiras para ela não conseguir nos alcançar. Eu lembro que eu botei umas cadeiras aqui, eu falei, Amanda é a bênção. E o Alan era o abençoado. A Amanda tinha livre trânsito para chegar até o Alan. Aí eu botei um monte de cadeira, pronto. A Amanda já não conseguiu mais chegar no Alan. A cadeira é falta de fé, falar errado, está declarando errado dentro de casa. E eu dei uma vez, já dei esse testemunho várias vezes, de uma equipe missionária que estava na cidade, e eles estavam dentro de uma casa e tinha acabado tudo. E aí, teve um doido, irmão, um monte de profeta, famosos do Ministério Verbo da Vida, um monte de gente grande, dentro da mesma casa. E aí vai um doido, começa a bater nos armários. Eu declaro provisão, o armário cheio. E ele começou a bater. E os outros, isso contado por quem viveu, começaram a rir. É um doido até que parou uma Kombi. Como é que é o nome daqui da Kombi? Aqui. Hã? É pão de forma. Aqui é chamado de pão de forma. Aí chegou a Kombi na porta deles, na casa missionária. O homem bateu, tum. Aí eles abriram. Rapaz, meu patrão mandou trazer essa compra aqui para poder prover a vida de vocês. E pensa na cara dos incrédulos. Eu penso na cara do irmão que falou, que bateu nos armários, o doido. Porque tem que ter o doido, irmão. Quanto tempo lá em casa a Tânia foi a doida? Eu estressado, falando, não, poxa, brincadeira, minha vida tá difícil, não sei o que. A Tânia, cara, essa boca, meu Deus do céu, me botou para fazer o rema. Aí eu fiz o rema, falei, rapaz, eu falava muita besteira mesmo. Ô, Deus amado, tá ali o Marco agora fazendo a escola bíblica. Vai descobrir que passou muito tempo falando besteira. E aí, eu fiz o rema. Aí eu lembro, eu fico pensando, esse homem, gente, olhando lá, ó. Não precisava falar nada. Né? O doido tá enchendo a barriga de todo mundo. E aí, irmão, quando aquele homem acaba de colocar aquelas compras, uma Kombi cheia, ele ainda dá um cheque com um valor altíssimo para sustentar eles por muito tempo. Acho que foram 6 meses de sustento. Ele não deu a provisão só, como ele também deu provisão para outro tempo. Aí a gente vê lá, Elias fala, cadê? Vai buscar as vasilhas com os vizinhos. Porque eu não estou aqui, a unção profética, quando ela se manifesta, ela não chega aqui para você pegar a bênção contada. Bênção contada não é com Deus, irmão. A Bíblia fala que existe uma bênção do Senhor. E aí ele fala a respeito da colheita, ele fala a respeito daquilo que a gente julga. Ele fala, se você julgar, você será julgado, que existe uma boa medida. Recalcada é pegar o saco, recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, se existe uma medida de Deus, que para ela chegar a alcançar a nossa vida, ela é recalcada, sacudida e transbordante, por que eu vou estar fazendo conta? Deus não faz conta, irmão. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Por isso que lá em Mateus 6,33 ele diz, buscai em primeiro lugar, o quê? Sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O justo, ele vive praticando a justiça. Amém, irmãos?
Jesus, ele se fez pecado, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça. Nós somos justiça. E justiça provém o quê? Aquilo que é bom para aquele que está sendo prejudicado. A justiça provê a suficiência para aquele que está sendo prejudicado. Você é a justiça e o justo. A justiça e o justo. Porque o justo, quando ele vai diante do juiz, se ele tem tudo aquilo a favor dele, irmão, ele vai ganhar a causa e ainda ganha uma remuneração. Ele não sai só com aquilo que é direito dele. Ele ainda sai com mais, com amplo, com aquilo que é transbordante, que excede aquilo que é direito dele. Você foi chamado para receber aquilo que é seu e ainda andar naquilo que é transbordante para a sua vida, porque é seu direito. Eu não sei se você está pegando isso não. Abre comigo, Filipenses 4. Essa Bíblia é só Jesus. Tablet. Obrigado, Senhor, pelo meu tablet novo, em nome de Jesus. Isso aí, iPad Pro, ela falou. Não quero grandão não, quero pequeno. Não é porque, é porque eu quero, é melhor para pegar, é meu irmão. Então, Efésios 4, 19. Não, Filipenses, eu falei certo e falei errado. Eu falei certo e abri errado. Filipenses 4, 19. Vamos ler mais para cima. A igreja de Filipe, ela foi de encontro a Paulo, derramando provisão sobre a vida de Paulo. Foram respostas de oração para a vida de Paulo. Foram aqueles que tiraram ele de um momento de dificuldade. Aí Paulo começa a falar a respeito daquilo que eles tinham como direito. E ele fala: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Irmãos, quando a gente está passando num momento de dificuldade, Deus vai levantar um filipense. Deus levanta o filipense para dizer: você não está sozinho. O filipense, ele serve para falar: você não está sozinho. E aí, ele vem até você, e quando ele vem até você, ele não vem só te visitar para dizer que você não está sozinho. Ele traz algo para a sua vida, e aí ele leva algo para a vida dele. Olha só. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para o vosso crédito ou para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, eles deram para Paulo. Os filipenses, através de Epafrodito, foram resposta para Paulo. E aí Paulo fala: o meu Deus, porém, depois de vocês terem dado, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas a necessidade não é provida de qualquer maneira. Repete comigo: é em glória. É em glória, irmão. Existe um tempo de eu e você, fica de pé, eu e você, nós vamos viver um tempo de glória. Vocês sabem tocar aquela: essa é a minha vitória? Então vai. Aleluia. E aí você vai sair do seu lugar. Você vai ficar parado não, porque você acabou de pegar aquilo que é seu. Aleluia. Para Deus, a gente só precisa de consciência. Consciência. Se eu tenho consciência